Olá, seja muito bem-vindo ao Debatistas Podcast. Que prazer em receber você mais uma vez, mais um episódio. E dessa vez nós estamos recebendo um convidado muito especial lá da Paraíba. A gente fez recentemente um Confeban na Cidade Viva e nós estreitamos esses laços, né? E hoje nós estamos recebendo Sérgio Augusto Queiroz, mais conhecido como Serginho. Seja bem-vindo, meu amigo. E aí, Natan, e aí, pessoal da CBN, pessoal da Debatista. Exatamente. Muito bom estar aqui com vocês nesse programa. Fico muito honrado, Natan, com o seu convite, meu irmão. Muito obrigado pelo seu carinho em todo o processo desde o momento que você pegou o meu número ali, deixou o seu livro comigo, também quando você fez a visita. Fico triste que a gente não conseguiu fazer esse podcast presencialmente. Eu sei que foi um desejo seu e uma tentativa, mas eu fico feliz de poder usufruir da bênção da tecnologia para compartilhar esse momento com você. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade, meu irmão. Cara, que bênção, que bênção. Pois é, a gente teve tentamos, enquanto estávamos ali na transmissão do Confeban, gravar esse podcast, mas aí ele também tinha outros compromissos ali na agenda, que inclusive é lançamento da Cidade Viva Music, né? Que saiu já. Isso. E louvamos a Deus por isso. Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a Cidade Viva Music. O que eu gostaria de ouvir um pouquinho, Serginho, é sobre inicialmente a sua história, né? Como a gente estava conversando aqui em off, a Cidade Viva sempre foi um grande referencial para mim. O pessoal de casa aí, acho que alguns já sabem, eu estudei, fiz o meu seminário no Betel Brasileiro em João Pessoa, então sou um paraense, mas que morei 4 anos em João Pessoa, e nesse período a Cidade Viva sempre foi muito conhecida ali na Paraíba, né, em João Pessoa. E o pastor Sérgio Queiroz, na semana de consagração que eu estava lá, que é o pai de Serginho, ele já trouxe uma ministração ali extraordinária. Eu falei, rapaz, e a partir dali a gente foi conhecendo um pouco mais o ministério da Cidade Viva e tal. Uhum. E no meu pastorado, aquele planejamento, todo aquele trabalho foi muito fluente, né? E aí eu gostaria de ouvir um pouquinho então da sua história, né? Sua história de conversão, familiar e até o início da Cidade Viva Music, né? Porque o tema que a gente vai trabalhar hoje é como liderar louvor na igreja. Foi isso? É isso mesmo o tema que a gente trabalhou? É isso, né? Então tá, é isso aí. Como liderar o louvor na igreja. Então daqui a pouco a gente chega lá, vamos ouvir um pouquinho da história de Serginho. Então se apresente. Sei que tem uma menina linda aí, uma filhinha que a gente vê nas redes sociais. É, isso aí. Isso aí. Eu vou tentar ser o mais breve, às vezes eu tendo a ser um pouco prolixo. Mas vamos lá. Então, eu me chamo Sérgio Augusto, mais conhecido como Serginho. Apesar do meu pai ser chamado Sérgio também, eu não sou nem filho, nem segundo e nem júnior. Eu apenas tenho um sobrenome a mais do que o meu pai. No caso, eu herdei Rocha da minha mãe também. Então, Sérgio Augusto Rocha de Queiroz. Tenho 26 anos de idade, sou casado há quase 3 anos com uma linda americana chamada Tatum. Já eu chego lá em como eu conheci essa mulher maravilhosa. E a gente tem uma neném chamada Júlia Mel Garrison Queiroz, de 8 meses de idade, nossa primeira filha. E isso tem sido a maior novidade assim, na minha vida, né, nos últimos meses, é claro. Tem sido uma jornada muito massa. E, enfim, pastor Sérgio Queiroz, que é o meu pai, ele é o fundador da Igreja Cidade Viva, e essa igreja foi fundada em 2004, e nesse ano eu tinha 7 anos de idade. Mas até entre o meu nascimento e os 7 anos de idade, eu cresci na primeira igreja batista de João Pessoa, que foi a primeira igreja que meu pai congregou desde sua conversão, pouco antes ali de se casar com minha mãe Samara. E então eu cresci num berço, num lar evangélico. Não ouso dizer que eu nasci evangélico. Ninguém nasce evangélico. Deus não tem netos, né? Verdade. Deus ele tem filhos. Meu pai, para a glória de Deus, era um filho de Deus no momento em que eu nasci. Mas foi ali dentro do meu contexto familiar que eu conheci ao Senhor. Os meus pais sempre investiram muito no meu relacionamento com Deus, no meu conhecimento bíblico, sempre fizeram de tudo para ser exemplo também dentro de casa, sempre pregaram não apenas com palavras, mas com as suas próprias vidas, e eles dois sempre foram os meus maiores exemplos de cristãos, e eu pude conhecer a Cristo através do testemunho deles.
E eu não sei dizer um momento específico onde eu me converti, mas tendo todas essas experiências em casa e também na igreja, sempre estando muito envolvido com as programações ali da Primeira Igreja Batista e também no momento que o meu pai fundou o projeto Cidade Viva. Sim. Em todo esse tempo aí, tendo um investimento de tantos pais na fé para mim, né? Então, graças a Deus, eu tive o conhecimento de quem Jesus era muito cedo. Sim. E aos 12 anos de idade eu tomei a decisão de professar publicamente a minha fé perante a minha igreja Cidade Viva, ali aos 12 anos de idade. Então ali em 2000 e... eu estou com medo agora de fazer um cálculo errado, 2009. 2009. Então em 2009 me batizei e preciso falar também da minha jornada na música, né, que a música é uma grande parte da minha vida. E então desde os 6 anos de idade os meus pais investiram muito na minha carreira musical. Na verdade, desde que eu nasci, meu pai toca violão e na verdade ele é tecladista, mas ele também toca violão, Sim. Compositor também. E desde que eu nasci ele sempre tocou muito, cantou muito para mim. Então a música sempre estava ali no meu contexto em casa. Legal. Então o meu ouvido foi muito aguçado desde pequeno. E aos 6 anos de idade fui introduzido ali numa escola de música aqui em João Pessoa, chamada EMAN. É uma escola patrocinada pelo governo. Uhum. Hoje em dia é super difícil de entrar, mas é um programa muito massa. Infelizmente eu desisti aos 10 anos. Nessa escolinha de música eu tocava violino, então eu toquei também na orquestra infantil da Paraíba, violino por um bom tempo aí, entre 4 e 5 anos. Que legal. E aí quando eu estava ali na pré-adolescência eu decidi que eu já estava crescido demais para tocar instrumento de criança. Aí eu falei para minha mãe, não mãe, eu vou sair e eu vou tentar aprender um instrumento mais rock and roll. Eu quero tocar contrabaixo agora. Eu confesso que até hoje eu me arrependo disso. Se você aí tinha um preconceito com violino, era? Assim, o engraçado é que eu até era bom no violino, mas eu não sei se eu... É aquela coisa de pré-adolescente, você acha que você é descolado demais para certas coisas, né? Entendi. Aí eu insisti com minha mãe, ela acatou, e aí eu fui fazer aula de contrabaixo, e foi foi justamente nessa época que eu conheci o Hillsong United. Então, o Hillsong United tinha lançado seus álbuns ali, More Than Life, é um álbum azulzinho. Eu não sei se você conhece bem esses álbuns antigos do Hillsong United, Nathan. Eu não vou conhecer os álbuns, só as músicas aleatórias, assim, né? Então, uma música desse álbum, que marcou muito o álbum, foi o One Way. One Way, Jesus, you're the only one that clássica, né? Então, essa é clássica. Esse foi um dos álbuns. O outro foi Look to You, que é um álbum vermelhinho. Agora, qual foi a música que se destacou? Uma música que... eu não vou lembrar a música agora. Mas, enfim, esses 2 álbuns, e na época era CD e DVD, né? Sim. Então, ficava rodando lá na TV de casa. E eu vendo aquilo ali, eu fiz, caramba, eu quero fazer isso. E eu vi ali o Joel Houston, Sim. que hoje é o vocalista, um dos vocalistas principais da Hillsong United, e é filho também do ex-pastor da igreja Hillsong, Brian Houston. Sim. E eu me espelhava muito nele, eu fiz, caramba, um jovem que tá cantando, ele toca contrabaixo e tal, eu queria ser como ele. Entendi. E aí eu fui fazer aula de contrabaixo, mas a partir do contrabaixo eu achei um violão em casa, meu pai me ensinou a tocar Eu Te Busco, Sim. Te procuro, ó Deus. Isso você tinha quantos anos, perdão? Isso aí eu tinha 11 anos, quando eu peguei o violão, e meu pai me ensinou essa música, e talvez mais 2 outras músicas. E de lá eu deslanchei. Eu tomei mais gosto pelo violão do que pelo contrabaixo. Comecei a aprender sozinho o violão. Um belo dia, a gente estava conversando antes de começar a gravação, Nathan, que filho de pastor tem que fazer tudo, né? Isso. Então, um dia eu tava sem guitarrista na igreja, eu peguei meu violão, coloquei numa caixa de guitarra, liguei a distorção. Eita. E tava ali tocando com violão distorcido, obviamente horrível, né? Mas ali quando eu descobri a distorção, meus olhos novamente abriram. Eu disse, meu Deus, eu preciso tocar guitarra. Eita. Isso eu tinha 12 anos. E meu pai, como alguém que sempre investiu muito em mim e na minha musicalidade, comprou minha primeira guitarra. E ali comecei a aprender guitarra sozinho e se tornou realmente o meu
instrumento que eu me apaixonei ali aos 13 anos. Então você saiu nesse meio tempo... Você saiu do violino, passou pelo baixo, foi pro violão e chegou na guitarra. Depois pra guitarra. Mas eu já vi alguns vídeos seus aí no piano também. O piano já é um desenvolvimento bem mais recente. É mais recente, tá certo. É, bem recente. Entendi. Sim, mas então teu pai comprou a guitarra. Isso. Tá aqui do meu lado a guitarra. Então eu aprendi sozinho. E nesse meio tempo também comecei a cantar no culto de jovens, de adolescentes, melhor dizendo. E ali sendo treinado, aos 14 anos eu já estava liderando essa banda de jovens, de adolescentes. Sim. Então eu tinha ali 14 anos e todos os outros integrantes da banda também tinham entre 14, 13, 12 anos. Então foi algo muito especial para a nossa igreja ter vivido isso, né, alguns anos atrás, de ter uma banda tão jovem mesmo, né, com adolescentes tão jovens. E então eu vivi ali entre os 14 e 17 anos, 18 anos, liderando esse grupo de adolescentes, toda semana ministrando e aprendendo ali com experiência mesmo. Que legal. Ministrava nos domingos e tudo? De vez em quando nos domingos, sim. De vez em quando era colocado esse desafio para a banda de adolescentes assumir, sim, o louvor do domingo. Eu lembro que era sempre uma festa, a gente ficava nervoso, ensaiava mais e tal. Mas era muito especial viver isso. E ali, ao me formar no ensino médio, eu já vejo que eu estou me delongando bastante aqui com a minha história, eu peço até perdão. Não, vamos lá. Isso é importante. Então eu me formei no ensino médio e, apesar de viver muito dentro da música, eu temia muito seguir carreira na música e, na verdade, a minha família também conversava muito comigo sobre tomar uma decisão mais racional, digamos assim, de seguir uma carreira mais certeira, que poderia me dar mais segurança financeira mesmo, e ter a música como meu hobby, como meu ministério, mas não necessariamente como a minha fonte de renda. Sim. E ali eu decidi, ali no terceiro ano, eu decidi prestar o Enem para engenharia civil, que é a carreira de maioria da minha família. Então ali estava eu, prestando o Enem, o vestibular, né, para engenharia civil na Universidade Federal. Fui aprovado, mas ali no meu primeiro semestre de estudos eu já percebi que eu tinha algo de errado, né? Eu sentia o descompasso entre aquilo que eu estava vivendo e aquilo que Deus queria que eu vivesse. Sim. Mas eu nunca fui de questionar os meus pais, né? Eu sempre fui muito obediente, muito submisso ao que eles tinham a me dizer. Eu confiava sempre que Deus falava comigo através deles, né? Sim. Então, eu permaneci ali no curso e comecei a orar. Deus, será que é isso mesmo que o Senhor quer de mim? Será que o Senhor não quer que eu vá para a música? Como sempre foi um desejo meu. E ali, no final do meu primeiro semestre de curso, aí já era o ano de 2015, o meu pai veio para mim de maneira completamente aleatória e perguntou: meu filho, você tem certeza que você está fazendo o que você realmente quer? Será que você não quer música? Eu falei para meu pai: painho, que é como a gente chama aqui na Paraíba, é o que eu mais quero, mas eu também não quero fazer algo que traga temor, desconforto para a família. Mas ali meu pai já entendeu. Deus falou muito claramente com ele, né? Ao mesmo tempo que falava comigo, falou com meu pai, e a gente colocou aquilo diante de Deus e fomos atrás de opções. E eu sempre tive muito na minha cabeça de não, se fosse um dia fazer música, eu não queria fazer numa universidade federal. Sim. Porque, mais pela proposta do curso, assim, e eu sempre quis fazer música com o intuito de abençoar a igreja. Eu sempre tive muito certo no meu coração que esse era o meu chamado, era ser músico para abençoar a igreja. Então eu queria algo desse tipo. Na época ainda tinha o CTM-DT, que era do Diante do Trono. Então ali se aproximava um pouco do que eu buscava, mas eu queria algo mais profissionalizante mesmo. Algo que me desse realmente um diploma e tal. E no Brasil a gente não achou nada do tipo, mas achamos uma universidade chamada Liberty, na Virgínia, nos Estados Unidos. E fomos buscar. É a universidade cristã, é a maior universidade cristã do mundo, a segunda, na verdade. Ela perde apenas para uma outra universidade lá no Arizona. E é uma universidade batista, fundada em 1971. E eles têm um programa de música fantástico. E a gente foi ver opções, inclusive de bolsa,
porque os custos para estudar nos Estados Unidos são altíssimos. Imagino. E lá eles tiveram um programa de um Ministério de Louvor oficial da universidade que me concederia bolsa caso eu passasse nas audições. E aí eu viajei para os Estados Unidos, sozinho pela primeira vez. Eita, fui para essa universidade só para fazer a minha audição. Então fiz a audição, voltei para casa e, enfim, para encurtar um pouco a história, fui aprovado em meio a uma taxa de aprovação de aproximadamente 1%, que é desse ministério. E, para a glória de Deus, eu tive esse milagre, né, na minha vida. E aí fui para lá em agosto de 2016, fui cursar música e adoração, Music and Worship. Sim. E lá eu estudei nessa faculdade americana e também, ao mesmo tempo que eu estudava, esse bacharel, né, foi um programa de bacharelado mesmo. E enquanto eu fazia isso, eu servia nesse Ministério de Louvor dentro da faculdade. Então a gente tinha cultos semanais com os estudantes da universidade. Eram 16 mil estudantes. Em média é isso que a universidade tem. 16 mil. É uma universidade gigante. Entre os cursos variados, né? Tem de tudo, tem de tudo. Tem música, tem medicina, tem engenharia, tem, enfim, tudo que você pode imaginar. E foram 4 anos de curso, e durante esses 4 anos eu toquei guitarra, então eu entrei nessa banda como guitarrista, eu não cheguei a cantar com eles, mas eu fui ali promovido algum tempo depois a fazer direção musical, então eu ficava ali com o microfone de comunicação com a banda, eu preparava as tracks, né, ou VS, como muita gente conhece. Sim. E a gente tocava na universidade e viajava para tocar em outros lugares também nos finais de semana. Então eu tive um pouco dessa experiência de estrada. Eu confesso que não é o que eu quero para minha vida. É bem puxado, mas eu aprendi muito com tudo isso, né? Sim. E então foi na faculdade também que eu conheci a minha esposa. Então eu cheguei aí nesse ponto. Então no último ano de curso eu conheci a minha esposa e ela cursou teologia. Mais especificamente ela cursou algo chamado Church Ministries. Sim. Então ela teve um treinamento teológico, mas voltado para a eclesiologia. E aí a gente decidiu noivar, e eu, na verdade, já tinha os planos de voltar para casa. Isso é um ponto importante. Eu fui para lá estudar, mas eu já tinha a intenção de retornar, de voltar para João Pessoa e servir a minha igreja local, Cidade Viva. E aquilo eu deixei muito claro para minha esposa quando eu conheci ela e tal, mas Deus nos direcionou. Não foi fácil, mas a gente orou muito, em jejum e tudo mais, e decidimos fazer essa união familiar. A gente noivou nos Estados Unidos, ali no alto da pandemia, né, em abril de 2020. Aí nos formamos, viemos para cá, e poucos meses depois, ela morando com a minha tia e eu morando com os meus pais, dentro de alguns meses a gente se casou. E nos casamos no Natal de 2020, 25 de dezembro de 2020 a gente se casou. E em 2020 comecei a trabalhar onde eu trabalho hoje, que é na minha igreja, Cidade Viva. Foi um sonho realizado para mim, e até hoje eu estou lá como diretor de artes da igreja. E a nossa igreja hoje tem uma circulação de aproximadamente 5 a 6 mil pessoas a cada final de semana. Nós temos vários campos, né? Hoje nós somos 12 igrejas Cidade Viva espalhadas no Brasil, inclusive em Brasília. Pois é, fiquei sabendo. Vamos visitá-la aqui. Pois é, vai ser um prazer entrar em contato aí com o pastor Saulo. Eu te passo o número dele depois para a gente fazer esse network. Legal. E enfim, então meu papel hoje é coordenar as equipes de louvor, e juntando tudo, são 250 pessoas servindo no louvor da nossa igreja. Então é bastante gente. E também a equipe de teatro, a equipe de dança e de multimídia. Bom. Então desenvolvendo diferentes projetos com isso, e liderando também o Cidade Viva Music, que é o Ministério de Louvor da nossa igreja. Na verdade, é uma banda representativa do nosso Ministério de Louvor. Como eu falei, são 250 pessoas servindo nas mais diversas localidades da igreja Cidade Viva. Isso a arte como um todo, e o Cidade Viva Music. Não só a música, mas a arte como um todo. Isso só a música. Só a música. Se a gente for contar com a arte como um todo, a gente deve ter em torno de 400 pessoas. Cara, muito bom. Então, é uma igreja já, né? Uma igreja só com o pessoal da arte. Pois é. Então é uma missão muito, muito grande, muito séria, e eu não me considero
100% qualificado para isso, mas eu entendo que Deus, ele capacita os chamados e não necessariamente chama os capacitados, né? Sim. E então, estou buscando aprender cada dia mais. Eu estou animado para aprender com você aí, Nathan, hoje, nesse nosso bate-papo. Estou aprendendo bastante com o seu livro também. E o seu livro Cantar e Ensinar. E, enfim, tem muito que aprender, tem muito sal para comer, é uma outra expressão que a gente usa aqui, comer muito sal. Eita, porque é um processo lento, né? É doloroso, mas é lento. Nessa hora eu vou deixar só a sua tela, viu? Falando aí, porque... Legal. Porque eu tô para aprender aqui, cara. Você falando isso aí, eu falo assim, meu Jesus, eu tô aqui para aprender. E essa sua experiência é muito enriquecedora para mim, para todo mundo que está nos ouvindo. Essa experiência de ser filho de pastor, passar por esses dilemas, né? Esses dilemas, poxa, agora eu vou me formar em música. E você vai para os Estados Unidos pela primeira vez, volta. E eu queria te fazer até uma pergunta aqui. A sua esposa já falava português quando ela te conheceu? Já sabia alguma coisa? Não falava nada de português. Outro desafio. Na verdade, quando a gente se conheceu nos Estados Unidos, comecei a ensinar algumas palavras para ela e tal, mas ela veio aprender mesmo quando ela se mudou para cá. E, na verdade, foi um ano ali de muita luta para ela. É uma língua difícil, né? A nossa língua. Pois é. Mas ela aprendeu com maestria. Paz, que legal. Porque ela realmente se imergiu, né? A gente entrou num grupo pequeno, logo de cara ali, quando a gente se casou. E ela fez muitas amizades muito rápido. E Deus foi muito bom com a gente nesse sentido. Ele realmente nos deu uma comunidade para nos abraçar. Porque não é porque a gente está numa igreja grande que a gente tem comunidade. Muita gente se engana com isso, né? Sim. Mas Deus foi gracioso conosco. A gente entrou numa igreja grande, mas fomos abraçados por uma família mesmo. E dentro de um ano ali, a minha esposa já estava falando fluentemente. Hoje ela fala sem problema. E detalhe, ela fala com o sotaque da gente da Paraíba aqui, viu? Que legal, rapaz. Olha só. Então, o T tem som de T e o D tem som de D, né? Bom dia, boa tarde. Exatamente. Minha gente. Muito bom. E vamos aproveitar, então, aqui essa deixa para a gente falar um pouquinho sobre... Como você falou aí do meu livro, a minha experiência é um pouco parecida no quesito de me preparar teologicamente pensando em música, né? E aí eu estava ali no Pará, já tinha acabado de lançar um CD com a minha mãe na época, e aí fui para o seminário, mas com aquela ideia de poder servir a igreja com melhores composições. Eu não tinha pretensão de ser pastor. Mas eu fui para o Beta Brasileiro, em João Pessoa e tal. E no terceiro ano de seminário foi que brotou no meu coração esse desejo, né, do pastoreio. E quando chegou ali o período da monografia, todo mundo estudando temas e tal para escrever. E aí eu pensei assim, não, eu vou falar sobre... vou falar sobre música e sobre o conteúdo das letras. E aí todo mundo no seminário, Paulo, né? Paulo é o teólogo, digamos assim, ali do Novo Testamento e tal. E essa teologia, no estudo de Paulo, eu comecei a perceber ali os hinos, as inserções que Paulo colocava de hinos do primeiro século, aquele negócio todo. E eu pensei, tá aí, eu vou falar sobre música a partir de Paulo. E era uma coisa nova para 10 anos atrás, quando estava mais de 10 anos atrás, quando estava estudando ali, a gente via isso ali nos livros de teologia, mas eu falei, bom, então eu não vou falar de Davi, vou falar de Paulo e a música. E aí foi quando eu comecei as pesquisas e tal, e aí surgiu esse tema, né? E aí depois transformou-se em livro agora, 2 anos atrás, a gente mexeu na linguagem dele e adaptamos ele para a linguagem menos acadêmica, né? E um pouco mais acessível também ao povo leigo, da igreja. Então vamos lá. E aí, a partir desse assunto, e como você apresentou a sua experiência na liderança, a maneira com que você estudou ali nos Estados Unidos sobre adoração, música, etc., vamos entrar no tema então, né? Como liderar a adoração na igreja, que aí a gente também, que a adoração, não estamos limitando o termo, né? Então a gente gostaria de falar de música, mas muita gente entende aí, é comum falar sobre adoração na igreja, Ministério de Louvor e Adoração está ligado à música. E eu gostaria de saber, o primeiro ponto, como é que para você é fazer essa distinção, digamos assim? Você auxilia também nas comunidades da Cidade Viva que são menores, porque aí vocês vivem essas duas realidades, né? Liderar a adoração em uma igreja onde circula ali 5.000 pessoas no domingo, no final de semana, e liderar a adoração em uma comunidade menor. Então acho que você acaba vivendo essas duas experiências por conta da Cidade Viva espalhada aí no Brasil, né?
Você pode trazer Isso. esse primeiro ponto para a gente? Como deve se portar um líder de uma igreja com maior número de pessoas e um líder com menor número de pessoas? Qual a diferença e quais, de repente, seriam a percepção de cada um? Legal. Eu acho que começar do que as duas coisas têm em comum, né? Bom. Do que uma igreja pequena e uma igreja grande têm em comum, ou devem ter em comum. Eu acho que eu percebo que no Brasil a gente tem uma cultura um pouco esquisita do ministro de louvor. Às vezes eu até evito usar um pouco esse termo ministro, mas mais por um exercício mental meu. Sim. Porque eu sinto que aqui no Brasil tem muito essa ideia de... Você vê isso, por exemplo, quando você vai para algum evento externo, assim, e a equipe de som contratada pergunta assim, quem é o cantor principal, quem são os backs? Então, geralmente tem essa imagem de que você tem a pessoa principal ali na frente, e você tem as outras pessoas que estão dando apoio. E isso, assim, por si só não é nada ruim, né? Mas aí você chega na igreja e muitos grupos vão ter a concepção de que o ministro de louvor tá ali para entregar algo dele ou dela para a igreja, e a igreja tá ali para receber algo do ministro. Então eu sinto que às vezes existe uma imagem ou se atribui uma importância grande demais para o ministro, além do que ele é digno ou chamado para fazer. Eu acho que a função do ministro, independente de onde ele esteja, é trazer a congregação. Então, primeiramente, o foco dele, além de Deus, né, que deve ser o primeiro foco, ele está ali para adorar com o seu coração, mas o foco dele tem que estar na igreja, para que ela participe junto com ele ou ela, na entrega de um louvor e um sacrifício vivo, um culto racional a Deus. Então, o ministro, ele está ali, ele funciona como um facilitador. Perfeito. No processo da igreja entregar algo a Deus. E não que ele está ali para entregar algo para a igreja. E a igreja também não está lá para ouvir algo, ser alimentada pelo ministro de louvor, porque o momento da adoração eu vejo muito como algo que a igreja vive junto. Então, eu gosto muito da palavra congregacional, eu falo isso o tempo todo. Então, o louvor congregacional é aquele onde a participação da igreja é priorizada. Sim. Então, na hora de você escolher uma música, na hora de você escolher uma tonalidade, na hora de você escolher um arranjo, na hora de você decidir fazer um solo ou não, micro escolhas desse tipo, você tem que estar pensando o tempo todo. Eu estou... com isso aqui, eu estou agregando a participação da igreja ou estou criando distrações, estou impedindo que ela venha junto comigo nessa atividade que é entregar a Deus a adoração que ele merece. Então, eu acho que tanto a igreja pequena quanto a igreja grande, o ministro ele deve estar pensando nisso, como é que eu posso engajar a minha congregação na entrega dessa adoração total a Deus. E não tanto no que eu, enquanto um ministro, posso oferecer para a igreja. E isso também preciso deixar claro, isso não exclui a importância do ministro ele ter uma vida santa, do ministro ter um testemunho, que aquilo é o que ele entrega para a igreja, eu entrego aqui o meu relacionamento com a igreja, isso também é algo muito importante. Não só o que você faz ali no palco, mas o que você faz fora do palco também, o pastoreio dessas vidas. Você, sendo numa igreja pequena ou numa igreja grande, o ministro de louvor ele deve priorizar muito o relacionamento com essas pessoas que ele lidera. Não, perfeito. Porque senão ele está ali como um músico, né, e não como um pastor. Né? Então, eu acho que são algumas coisas em comum para os dois contextos. Tá, quando você falou sobre a música congregacional, parece que eu percebo isso no Cidade Viva Music. Vocês fazem questão de ter... Que bênção. Você faz questão de ter ali as vozes, não é uma voz, né? Mas realmente é uma galera ali cantando. E não sei, acredito que isso também tem uma influência hillsongiana. Tem uma influência hillsongiana aí? Sim, total. Mas muito... Uma das maiores referências para nós. Sim. Não, muito legal. Então, isso quando você apresenta, traz isso, deixa isso muito claro, essa questão do louvor congregacional, né?
Glória a Deus. E, obviamente, eu deixo claro também que eu não demonizo de forma alguma os grupos musicais que fazem a escolha de ter um vocalista principal. Sim, sim. Como eu falei no começo, não existe nada de errado nisso. Mas eu sinto que, para mim, no meu contexto, na Igreja Cidade Viva, estando eu num campus maior ou num campus menor, Entendi. eu penso que, para mim, é muito importante eu deixar claro para a igreja que o meu interesse enquanto ministro é que a igreja cante comigo e não que a igreja me ouça cantando. Perfeito. Necessariamente. Isso é uma escolha minha. E eu acho que isso é algo que qualquer ministro em qualquer igreja de qualquer tamanho deve pensar. Agora, nas diferenças de uma igreja pequena para uma igreja grande, eu acho que vai se tratar muito de gestão mesmo, e eu acho que gestão de uma identidade. Então, na Cidade Viva, a gente trabalha muito essa questão. Apesar de sermos muitos campos, e muitos campos que têm demografias muito diferentes, então a gente tem campos com uma congregação de maioria de classe média alta, outras que são de classe média baixa. Então, a gente precisa pensar nas particularidades de cada campus, mas na Cidade Viva a gente preza também por ter um mínimo de coesão, de visão e estilo. Entendi. Porque a gente quer ainda que sejamos todos Cidade Viva de alguma forma. Perfeito. Então, principalmente num processo que a gente está entrando agora enquanto igreja, de plantar várias igrejas até o final do ano que vem, a gente está com o objetivo de plantar 9 igrejas no próximo ano. Então é um desafio em tanto. Sim. Então eu, enquanto gestor, né, diretor desse ministério, eu estou prezando muito por entender as particularidades de cada campus, mas eu também desejo, e isso é um desejo do conselho pastoral também da nossa igreja, de que todas as cidades vivas elas tenham uma certa coesão. Sim, a identidade, né? Não pode perder essa identidade, né? Exatamente. Então eu acho que quando você é um ministro de uma igreja grande, e quando você está lidando com muitos grupos, é você entender qual é a visão dos seus pastores, se eles prezam mesmo por essa coesão, e se sim, vai exigir um bom esforço seu aí para trazer um bom alinhamento de repertório, um bom alinhamento de estratégia, metodologia, construção de transições, como é que funcionam as ministrações no momento de louvor, liturgia, enfim. Então, eu acho que isso vai ser uma pequena diferença que um líder de louvor de uma igreja de muitos campos vai ter em comparação com um líder de louvor de uma igreja menor que funciona só ali naquela localidade. Entendi. Tem alguns temas que eu acho que são muito trabalhados quando a gente fala sobre louvor. Então eu vou tentar, talvez, tratar daquilo que não é tão comum, né? Talvez alguns pensem, como liderar um ensaio. Eu acho que existem muitos materiais aí que podem partir para isso. Agora eu gostaria de te perguntar, na experiência de vocês, na Cidade Viva, vocês usam muitas músicas autorais? E qual a importância da composição para a igreja local? Como você poderia nos auxiliar nisso aí? Legal. Eu gosto de falar sobre isso também. Eu acho que a composição, eu vejo ela como um mandamento bíblico. O rei Davi, ele fala em vários salmos, né? Sim. Cantai ao Senhor uma nova canção. Eu tomo isso de uma forma bem literal mesmo. Se é uma nova canção, então vamos fazer algo novo para o Senhor. Vamos compor, coisa boa. Vamos compor, né? Então, eu acho que isso é muito importante, primeiramente por causa desse incentivo do rei Davi, e também acho que a composição local, quando ela conta uma história particular daquela congregação, ela é mais especial ainda. E quando ela trata de um tema que a congregação precisa ouvir, é mais legal ainda também. Por exemplo, a nossa música mais ouvida até hoje é Tu És o Cristo. Ela deve ter quase 1,5 milhão de visualizações no Spotify. E para a glória de Deus. E essa música, é bem interessante a história dela, porque ela foi composta no contexto onde os nossos pastores estavam fazendo uma pesquisa teológica dentro da nossa igreja para verificar o quanto que a nossa igreja entendia a divindade de Jesus. E a gente estava conversando que você tem um projeto sobre a divindade de Jesus. Isso. E aí a gente averiguou, os pastores averiguaram através dessa pesquisa que a igreja não entendia que Jesus era Deus. E a igreja não entendia que Jesus era santo, e enfim. E aquilo ligou um alerta muito grande para a equipe pastoral, e nós, da equipe de louvor, da liderança, a gente ficou muito atento a isso também. E
Heloísa e Laila, que são duas das vocalistas do Cidade Viva Music, que são as meninas que mais compõem dentro do nosso grupo, e são bênção as composições delas. Elas compuseram Tu És o Cristo, falando da divindade de Jesus, e a gente introduziu aquilo para a igreja como... como as cartas de Paulo, né? Paulo, ele sempre escrevia para tocar em algum ponto que estava precisando ser tratado. E eu acho que a composição local tem muito essa importância, de ir tocar em algo que a igreja está precisando ouvir. Uhum. Então, acho que a composição é muito importante para isso. É uma composição muito intencional e com uma intenção muito didática. E você fala muito isso no seu livro, que a música ela tem uma função muito didática dentro da igreja. Isso. Então, a composição é muito especial para isso, né? Para ensinar uma teologia que a igreja esteja precisando aprender. E uma outra coisa legal também é quando os pastores estão tratando algum tema dentro da igreja. Por exemplo, na pandemia, tivemos uma série chamada Ele é o Senhor, falando da soberania de Deus e quanto que a gente precisa descansar nele. E eu compus uma música chamada Ele é o Senhor, baseada em Isaías 40. E o Cidade Viva Music também lançou essa música. Então, enfim, a composição é muito importante para isso, né? Então, eu falei de composição. Eu me esqueci qual foi a outra parte da tua pergunta. Foi sobre a importância da composição e como é que vocês fazem isso aí. Na realidade, você já me respondeu as duas em uma. Mas só apresentando essa questão, como você falou, a realidade de vocês e essa questão estratégica, né, de utilizar de fato a música para solucionar um problema teológico que estava claro ali na vida da igreja. Como você falou aí, o trabalho musical que eu lancei era sobre a questão da pessoa divina humana de Jesus. E eu parti mais ou menos dessa questão. Tipo assim, quantos irmãos entendem a questão de Jesus como homem e como Deus, né? E aí foi quando surgiram algumas composições e surgiu essa ideia. Então, a canção Homem-Deus, que é a carro-chefe lá, ela fala das duas coisas, apresentando duas histórias bíblicas, que aliás, dois momentos de Jesus que apresentam tanto a sua divindade quanto a sua humanidade. Jesus no deserto, né? Ele tem fome, depois de 40 dias de jejum, mas na hora que o diabo aparece para tentá-lo, ele repreende. Então, ali, ou seja, vê a sua humanidade e a sua divindade. E o outro momento é no barco, em que ele está dormindo, está ali com sono, mostra a sua humanidade, mas quando ele acorda, ele repreende os ventos e o mar, apresenta-se a sua divindade. E aí muito bom. Uma tentativa de apresentar Jesus de maneira bem básica, ali, textos bíblicos que todo mundo lê e mostrar como fica muito claro Jesus 100% homem e 100% Deus. Então seria basicamente isso. Aí as outras canções, eu foco também na divindade de Jesus, mas uma das que as pessoas realmente, foi só voz e teclado até, falando sobre a história da mulher samaritana. O nome dela é Um Judeu que Veio a Mim, onde apresenta ali realmente as palavras de Jesus e o que ele faz na vida de alguém quando bebe da água da vida, né? Água que legal. Né? Então, assim, mas isso veio a partir de algumas experiências minhas e reflexões de que quando a gente fala sobre, ou se eu perguntava para algumas pessoas, né? Jesus é 100% homem, 100% Deus? E muitos, quem não faz um curso de teologia, talvez ele fique assim com aquela interrogação, né? Bom, será que existe resposta certa, existe resposta errada? É aquele tipo de pergunta que não tem resposta certa? Eu falei, não, essa tem uma resposta. Jesus é 100% homem e 100% Deus, né? Então, assim, aí essa é a tentativa de deixar um pouco mais prático aquilo que eu escrevo no livro, né? E eu fico feliz de você estar lendo aí, cara, e trazendo essa contribuição aí pra gente. Mas claro, existem outras experiências, além dessa, especificamente da canção Tu És o Cristo, que você pode vivenciar, que você pode trazer para a gente, da importância da composição. Essa questão dos temas que você falou é algo que eu também comunico com algumas pessoas, alguns treinamentos quando eu vou dar sobre o livro, essa importância, né? Vamos trabalhar um tema e às vezes quando você vai para o repertório que já existe, às vezes você tem algumas dificuldades de tentar trabalhar especificamente algum tema, né? Alguns temas são bem vastos, aí tem muitas músicas, mas dependendo da situação, tem alguns temas muito específicos que você não vai encontrar um repertório tão grande, né? Por exemplo, como eu estava falando para você em off, eu conheci agora recentemente, em setembro, uma música de vocês, que meu irmão, o Jonatas, gravou com a esposa dele, né? Fica em Paz. Então, de repente, se você quiser trabalhar um tema
sobre ansiedade ou alguma coisa, de repente, no Setembro Amarelo, que foque diretamente no suicídio, você não vai encontrar, talvez, assim, um repertório tão vasto, bíblico, e talvez até que siga numa linha daquilo que você quer transmitir, se você, de repente, não trabalhar a composição a partir disso aí, né? Exatamente, eu acho que isso é muito bom também, é uma visão bem legal, assim, de você encontrar uma oportunidade de você comunicar algo que talvez não esteja disponível aí fora, né? Então, essa música que você mencionou aí, na verdade o nome dela é Esperança Viva, mas o refrão dela começa com Fica em Paz. Isso. Também foi composta pelas irmãs Laila e Heloísa, e foi na época que a igreja fez uma série, fez 40 Dias de Esperança. Olha, que legal. Que foi um livrinho devocional que os nossos pastores escreveram em 2019, falando sobre isso, sobre ansiedade, né? Sobre descansar em Deus, fazer a sua parte, é justamente isso que a música fala. E um outro exemplo também, a gente tem sentido um pouco de falta, no contexto brasileiro, Sim. de músicas de louvor no sentido de enaltecer os atributos de Deus. A gente chama aqui na Cidade Viva de músicas verticais. Então a gente tem muitas músicas que falam, que convidam a igreja a adorar, a gente tem muitas músicas que... A gente compôs uma outra música parecida com Tu És o Cristo, que foi Precioso Sangue, Calvário, que foi recentemente lançada. Se você ainda não ouviu, vá no YouTube e coloque Cidade Viva Music, Calvário. Boa, muito uma das nossas músicas mais novas aí. Juntamente com ela, é exatamente essa música que eu estou mencionando agora. Esse é o Nosso Deus, que é uma música que fala somente sobre os atributos de Deus. Deus é isso, Deus é isso, Deus é isso, Deus é isso. E eu acho isso muito legal para que a igreja tenha um entendimento de quem é o nosso Deus. Muito bom. E o nome da música é Esse é o Nosso Deus. E eu li um livro muito bom do Tozer, né? A.W. Tozer. Sim. E o livro dele, eu li em inglês, o nome é Knowledge of the Holy. Eu não lembro como é o título dele em português. Não sei se é o conhecimento conhecendo a Deus ou conhecimento do santo, alguma coisa assim. E cada capítulo fala sobre os atributos de Deus. E é importante que a igreja entenda quais são as características de Deus. Deus é amor? Sim, mas ele é justiça, ele é misericórdia, ele é paciência, ele é sabedoria, ele é eternidade. Então, perfeito. É importante saber tudo isso que Deus é. Né? E a gente vendo essa necessidade, compusemos também Esse é o Nosso Deus. Música que saiu agora, música animada, inclusive. Falta muita música animada no Brasil, se sua igreja estiver precisando de música animada. É uma música que fala sobre os atributos de Deus. Boa. Dá uma olhada nessa música que está muito legal também. Boa. Você falando, eu lembrei de uma que eu compus no seminário. Eu regravei, lá no seminário eu gravei um CD com meu irmão, o Jonatas, e outros colegas do seminário. Na época a gente formou lá a banda Hagios, né? E a gente gravou algumas músicas para ajudar seminaristas. Na época não tinha Spotify ainda, a gente estava vendendo o CD, para ajudar seminaristas que estavam com dificuldade na renda. E o título do álbum foi Tu És, que foi uma canção que eu compus lá. E agora no álbum Homem Deus eu regravei. E o coro fala assim: Tu és Cristo Jesus, Filho de Deus, o Messias prometido, veio como homem, o leão de Judá, o Deus em carne que morreu naquela cruz, ressuscitou para me resgatar. E o começo da música diz: mais que orações ao vento, palavras sem fundamento, mais que dizer às pessoas quem eu sou, é dizer quem tu és. Aí a gente vai lá e apresenta. É uma cristologia muito cantada, bom, né? Muito bom. Quem é Jesus. Aí você fala sobre essa questão dos atributos de Deus, e é bom a gente resgatar isso, porque a gente entrou numa fase, acho que a gente já está até saindo dela, porque tem excelentes músicas surgindo agora, com o Coletivo Candeeiro, o Projeto Solo e tantos outros, né? Estou falando assim dos que estão mais em ascensão aí. Mas parece que quando a gente fala de músicas que retratam o ser de Deus, quando a gente fala alguma coisa assim, as pessoas falam assim: então a gente vai voltar para cantar Tu és soberano, né? Tu és soberano sobre a terra. Porque às vezes a letra é extraordinária, mas como talvez o ritmo, a melodia já não comunica tanto com essa galera, e aí às vezes eles têm esse preconceito, digamos assim, né? Não, essa aí é música antiga, a gente tem que fazer novas composições. E assim, quando a gente recupera essa ideia de o que importa é quem ele é, né? Não necessariamente aquilo que eu sinto,
que a gente vai muito por essa ideia, Exato. né? E tem canções, o Salmo é o nosso padrão, digamos assim. Então, os Salmos tem aquelas canções mais intimistas, que é como eu me sinto em relação a Deus, mas não é só, né? Então, você tem é eclético, né? Canções que apresentam quem ele é, os seus atributos, e algumas canções que, de fato, Exato. é o abrir do nosso coração diante. A questão é que a gente chegou numa época da música cristã que só tinha essa questão intimista, né? Só como eu me sinto. E parece que cantar Isso. ele exaltado não faz mais tanta diferença no meu emocional, a não ser quando eu canto como eu me sinto diante disso ou diante daquilo, né? Aí vem daquilo que eu estava falando no começo, né? Que a adoração se tornou um tanto quanto um posto de gasolina onde eu estou indo para receber algo. Isso. Mas a adoração não é isso. Adoração no sentido do Velho Testamento, nós não estamos no Velho Testamento, entendemos bem isso, né? Que somos hoje o santuário de Deus e não temos mais essa separação. Mas o sentido da adoração no Antigo Testamento, que foi a forma que Deus ensinou ao povo que ele deveria adorar, o que era um sacrifício, né? E, inclusive, Romanos 12, Paulo usa essa mesma expressão, sacrifício vivo. A adoração a Deus é um sacrifício. E o sacrifício é algo que a gente vem ao altar e entrega. Exatamente. E não a gente não vai ao altar para receber algo. Né? Deus, ele é um Deus que abençoa, sim. Mas a adoração, o momento de adorar, é momento de colocar aos pés do Senhor aquilo que é devido a Ele, que é honra e glória, mas também aquilo que nós podemos colocar aos pés de Jesus, nossas preocupações, nossos anseios. Então, a adoração é entrega. E, então, vai muito com isso que você falou também. E, se eu puder mencionar só uma coisa bem rapidinho, fique à vontade. E existe um pouco, né, acho que entre os jovens, talvez, um pouco dessa resistência às músicas mais antigas, como Tu és soberano sobre a terra, e ele é exaltado. E eu acho que existe um equilíbrio entre cantar uma canção nova a Deus e também você valorizar a tradição. Paulo tinha muito disso também, né? Paulo, ele sempre incentivava as igrejas a permanecerem fiéis à tradição que a eles foi ensinada. Então existem certas canções, sim, eu acredito que são eternas. Sim. Então, por exemplo, Tu és fiel, Senhor, Rude Cruz, sim. Sou feliz, grande é o Senhor, Ele é exaltado, a único. Então, essas canções, elas, eu creio que elas são eternas, tanto por terem uma letra muito bíblica, quanto por também terem uma história muito forte na igreja, o que acaba trazendo engajamento, e eu trago essa palavra mais uma vez, engajamento é tudo no momento de adoração congregacional. Então, ela vai engajar principalmente as gerações mais velhas, e você precisa honrar isso também. Verdade. E também músicas que... E existe uma razão porque elas têm perdurado tantos anos. Principalmente os hinos do cantor cristão, né, e da harpa também. Perfeito. São canções que partiram de experiências profundas com Deus. Não foram músicas compostas com intenções utilitárias. Então, perfeito. A gente vê muito compositor compondo para fazer sucesso, compondo para fazer renda, e isso não é de todo ruim, né? Novamente, eu preciso deixar isso claro também. Mas muitas dessas canções que perduram até hoje foram canções que fluíram de uma profunda experiência com Deus, como é o exemplo da compositora de Sou Feliz, que compôs quando perdeu toda a sua família no naufrágio. Então, aquela experiência tão profunda do compositor dessa música, eu acho que acaba validando, né, a importância e o poder da canção. Então, a gente precisa lembrar disso também. E eu acho que Deus honra essas canções que são compostas a partir dessas experiências profundas com Ele, né? Então, eu acho que na igreja é preciso, dependendo do perfil da sua igreja, da demografia, é legal você ter esse feeling, né? O que é que eu posso trazer de novo, mas o que é que eu posso também fazer para honrar a tradição, o que é que eu posso fazer para engajar gerações mais velhas. Então, é difícil, né? O líder de louvor, ele tem muito ele vive nessa guerra, digamos assim, de tentar agradar um ou outro, mas a gente também não está aqui para agradar homens, mas por outro lado estamos aqui para engajar a igreja o máximo possível, né? Então, perfeito. Eu acho que é esse equilíbrio aí.
Recentemente eu estava refletindo sobre essa questão da canção Sou Feliz. Eu esqueci o nome, não sei como pronuncia, Horatius Gates Spafford, alguma coisa nesse sentido. Que ele perdeu os 4 filhos no naufrágio e recebeu um telegrama da esposa dizendo, né, salva porém só. E aí quando ele foi ao encontro dela, no navio, no local em que havia acontecido o naufrágio, do navio em que as filhas dele faleceu, ele compõe essa canção. E segundo Hernani Dias Lopes, disse que essa foi a única canção da vida dele. Então, como você coloca, a importância, né, as circunstâncias em que essas canções surgem, elas dão esse grau de importância, talvez, o porquê que elas têm se perdurado durante tanto tempo, né? O Morada tem feito um resgate dessas canções numa roupagem instrumental, né? Talvez para que os mais jovens percebam a importância da letra a partir de uma guitarra e de um baixo aí tocado de maneira diferente. Mas muito bom essa sua fala na questão do resgate dessas canções, não só da letra em si, porque a gente pode fazer novas composições com aquelas letras, mas como você trouxe, a história delas, né? O contexto em que elas foram conduzidas, e isso é extraordinário, a gente poder deixar isso sendo levado para as novas gerações. E como você colocou, uma igreja, o ministro de louvor, ele precisa ser eclético nesse sentido, né? Nós temos os jovens e nós temos pessoas que talvez não vão se comunicar tão bem com os louvores contemporâneos, por mais bíblicos que sejam. Talvez o que você vai fazer com que aqueles irmãos cantem, como você falou, o louvor é congregacional. Então, canções que vão unir gerações são essas, por exemplo, como você citou aí, né? Tu és soberano e tal, outras que vão fazer com que a igreja cante, né? Às vezes a gente tem começado o nosso culto, existe muito esse padrão de começar o culto com uma música animada, né? E depois você vai cadenciando para uma música mais lenta. A gente tem um padrão de 3 músicas no começo do culto, aqui na Cidade Viva. Mas, vez ou outra, a gente inicia, antes das 3 músicas, a gente faz um pedacinho de uma música antiga ali. Então, um dia desses, a gente foi cantar Esse é o Nosso Deus, no lançamento do Cidade Viva Music. Sim. Música pra cima aí, pra sua igreja, pra você tocar. Vamos ouvir. Então, antes de tocá-la... Deixar o link aí na descrição. Legal. Calvário e Esse é o Nosso Deus. Essas 2 músicas. Uma bênção, as 2. E antes dela, a gente tocou... Então minha alma... Não, a gente começou do verso. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos. E a gente cantou até o refrão, e ali a igreja cantando junto. E é muito legal. Na Cidade Viva funciona muito bem. Quando a gente começa o culto com uma música bem conhecida, bem congregacional, a gente sente que a igreja já chega junto, assim, e é maravilhoso. É importante você, como líder de louvor, conhecer o que funciona e o que não funciona para a sua igreja, fazer testes, né, e tal, mas sempre ter a motivação correta no coração. A motivação é engajar a igreja para que juntos possam entregar ao Senhor uma adoração verdadeira, uma adoração em espírito e em verdade. Perfeito, perfeito. Ô Sérgio, muito obrigado, cara. Acho que a gente tenho certeza que o pessoal de casa foi muito edificado. Então você que está nos ouvindo aí em casa, acesse agora aí a descrição. Você vai conhecer pelo menos essas 2 músicas, mas agora você vai ver muitas outras aí que eu tenho certeza que você vai ser muito edificado e abençoado. E Sérgio, talvez exista agora muitas perguntas, né, surgindo aí na mente de muitos aqui. E eu gostaria já de deixar o convite para a gente fazer uma live depois, um ao vivo. Esse aqui é gravado, né? Mas vamos fazer um ao vivo depois para responder as perguntas na hora. O que você me diz? Para mim vai ser um prazer, meu irmão. Eu espero poder contribuir alguma coisa. Mas fico muito grato aí mais uma vez, Natan, pelo convite, a todos que assistiram aí, Deus abençoe vocês. Amém. E eu fico aguardando então o convite para a live, vai ser muito massa. Que Deus continue abençoando Cidade Viva Music, o teu ministério aí na liderança dessa galera. Amém, meu irmão. Muito obrigado pelo tempo que você dedicou aqui a gente. Então que Deus continue te abençoando mais e mais. Amém, amém, meu irmão. Natan, Deus te abençoe também, querido, de tudo que você está fazendo aí no seu trabalho, com a CBN, com o Debatistas, do seu trabalho na igreja aí também, a todos vocês que nos ouviram também, que Deus possa usá-los poderosamente, meus irmãos, para edificar a igreja e engajá-la, conduzi-la a uma adoração verdadeira a Jesus Cristo. É para isso que nós fomos chamados. Então, mais uma vez, muito obrigado. Amém. E glória a Deus por tudo. Amém. Obrigado a você, ao Cidade Viva Music, a comunidade Amém. Cidade Viva, que Deus continue abençoando vocês. E o pessoal de casa, Amém. Muito obrigado pela sua participação.
por ficar conosco aqui até agora. Deixa aí, de repente, suas dúvidas nos comentários, porque quem sabe quando a gente for fazer o ao vivo, a gente já comece com essas perguntas aí também. Então, que Deus te abençoe. Veja aí os outros episódios que nós temos episódios muito bons, assim como esse. Que Deus te abençoe e até o próximo Debatistas.